Olá, alunos do terceiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam cuidando direitinho. Vamos continuar corrigindo as atividades. Correção da atividade 7, geometria analítica, distância entre dois pontos, coeficiente angular e condição de alinhamento de três pontos. Calcular a distância entre os pontos A, menos 2, menos 4 e B, menos 3, menos 2. Então, nós temos o ponto A e o ponto B, que equivale a xa, ya, xb, yb. A fórmula da distância, que é essa aqui, a distância de AB, raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Substituindo esses valores das coordenadas aqui na fórmula, então nós temos menos 3, que é o valor de xb, menos da fórmula, menos 2, que é o valor de xa ao quadrado, mais menos 2, que é o valor do yb, o menos da fórmula, menos 4, que é o valor do ya ao quadrado. Menos vezes menos aqui, então, é igual a mais. Vai ficar menos 3 mais 2, que vai restar menos 1. Menos vezes menos aqui, mais. Então, vai ficar mais 4 menos 2, que vai restar 2. Menos 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado 4. 1 mais 4, 5. Então, eu tenho raiz de 5, como não é uma raiz exata, esse é o meu resultado final, a distância de A para B. Número 2, a distância entre os pontos A, menos 2y, B, 7 e 6 é 10. Nesse caso, qual é o valor de y? Então, aqui nós já sabemos que o valor da distância, que ela mede 10. Aqui a gente vai encontrar o valor da ordenada do ponto A, que é o y. Estamos marcando os pontos aqui, A e B, que é igual a 10. Na fórmula, que é a mesma fórmula da atividade número 1, nós vamos substituir já esse espacinho aqui da distância pelo valor que está indicando, que é 10. Então, distância de AB é 10. Substituindo os dados das coordenadas na fórmula, eu vou ter 10 ao quadrado igual a raiz quadrada de 8, porque menos vezes menos mais, 6 mais 2, 8. E aqui, quando eu substituir a parte do y, eu não vou poder levar ao quadrado, 7 ao quadrado e y ao quadrado. Por quê? Porque eu estou subtraindo o número de uma letra. Então, isso daqui é um produto notável. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a multiplicação dele por ele mesmo. Então, eu vou multiplicar 7 vezes 7, 49. 7 vezes menos y, menos 7y. Menos y vezes 7, menos 7y. Menos y vezes menos y, que vai ser igual a mais y ao quadrado. Organizando isso daqui, então, começando pelo y ao quadrado, menos 7y menos 7y vai ser igual a menos 14y e o 49, que é o último termo independente. Nesse caso aqui, é o resultado só desse número que está no parênteses. Por que está elevado a 2 aqui no 10? Porque para eu tirar valores de dentro do radical, eu vou racionalizar, eu vou elevar ao quadrado antes e após a igualdade. Então, elevando ao quadrado, 10 ao quadrado eu vou resolver, e onde tem a raiz nós vamos simplificar, nós vamos cancelar, porque eu tenho aqui o índice 2 com o expoente 2. Então, ficou 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64, e essa parte que nós resolvemos aqui, que deu y ao quadrado menos 14y mais 49. Organizando a equação agora, ao invés de trazer os valores para o primeiro membro, nós vamos pegar o do primeiro membro e levar para o segundo, porque eu só tenho um número. Então, aqui, primeiro y ao quadrado, menos 14y, o 49 que não mudou o sinal, 64 que não mudou o sinal. Quem vai mudar de sinal vai ser o menos, porque estava no primeiro e passou para o segundo membro, né? Então, nós vamos colocar agora uma igualdade aqui, igual a zero. Então, nesse caso aqui, vai ficar y ao quadrado menos 14y, e somando esses valores aqui, nós vamos ter como resultado 13. Essa é uma equação completa de segundo grau. Então, nós vamos resolver essa equação com a fórmula de Bhaskara.
Então, na equação aqui, eu tenho termo A, termo B e termo C. Usando a fórmula de Bhaskara, nós vamos substituir esses termos aí. Então, vai ficar menos 14, que é o termo B, mais ou menos raiz quadrada de menos B, novamente o 14, menos 14 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, que acompanha aqui, vezes o valor do termo C, que é o 13. Menos vezes menos, mais 14 mais ou menos. 14 ao quadrado, mesmo sendo negativo, ele vai ficar positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, 14 ao quadrado dá 196. Menos 4 vezes 13, que é igual a 52. Então, eu tenho agora 196 menos 52, que dá 144. 144 tem raiz exata, a raiz quadrada de 144 é 12, então vai ficar 14 mais 12, que é igual a 26, dividido por A2 vai ser o valor de x', que é igual a 13. O x duas linhas, então, vai ser 14 menos 12, dividido para 2. Então, vai ficar 2 dividido para 2, que é igual a 1. Então, o valor da ordenada y, né, da pergunta lá, pode ser tanto 13 quanto 1. Dados os pontos A, P e C representados aí, determine se estão alinhados. Sempre que perguntar se estão alinhados, se são colineares, se pertencem a uma mesma reta, a gente vai utilizar a fórmula da matriz, o determinante da matriz. Se for igual a zero, porque estão alinhados. Se não for igual a zero, porque não estão alinhados, nesse caso seria um triângulo. Então, aqui, multiplicando as diagonais, nós vamos encontrar esses valores, né? 5 vezes 7, 35, diagonal negativa, então vai ficar menos. 2 vezes 11, 22, também vai ficar negativo. 5 vezes 3, 15. Então, como tudo era positivo e ela é negativa, vai ficar menos 15. Agora, a diagonal principal aqui, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 11, 33. Então, somando todos esses números aqui, deu menos 72 e esses aqui deu mais 72. Menos 72 mais 72 é igual a zero. Então, zero igual a zero significa que os pontos estão alinhados. Determine N para que os pontos 0, menos 3, ponto A, B, menos 2 e 11 e C, menos 1 e 10 estejam em linha reta. Então, linha reta, alinhados, colineares, significa que nós vamos usar novamente a fórmula do determinante da matriz. Teve pessoas que eu observei na plataforma que utilizou a fórmula do coeficiente angular para calcular isso daqui. Não é assim, é pela fórmula da matriz. Então, nós vamos agora multiplicar. Eu tenho 1 vezes 11, 11. 11 vezes menos 1, menos 11. Como aqui é negativo, então vai ficar mais 11. Essa diagonal tem zero, então o resultado zero. Aqui eu vou ter o sinal negativo da diagonal, mais 2 sinais negativos. Então, 3 sinais negativos, meu resultado vai ser menos. 3 vezes 2, 6. 6n. Aqui eu tenho zero, então meu resultado vai ser zero. Aqui eu tenho menos 3 vezes 1 vezes menos 1. Então, menos vezes menos, mais. 3 vezes 1, 3. 3 fica positivo. 1 vezes menos 2m vezes 10, então vai ficar menos 20m. Resolvendo a equação agora, nós temos menos 6m e menos 20m, mais 11 e mais 3, igual a zero. Menos 6m menos 20m é igual a menos 26m. 11 mais 3, 14. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinalzinho negativo e vou passar o 14 positivo para o segundo membro e o 26 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu posso simplificar ainda essa fração dividido por 2. Então, 14 dividido para 2, 7. 26 dividido para 2, 13.
Esse é o coeficiente, o valor de m, na verdade, né? A gente não estava calculando o coeficiente. Esse é o valor de m que representa aqui o valor de x no ponto B. Determine o coeficiente angular da reta representada no plano cartesiano a seguir. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, esses pontos aqui, quando está marcado aqui no eixo x, sobre o ponto, é porque o valor de y é zero. E quando está marcado no eixo y, é porque o valor de x é zero. Então, as coordenadas vão ficar assim, 2 e 0, né? X foi 2 e 0 para y, e o outro, como estava marcado no eixo y, eu tenho 0 para x e o 3 de y. Coeficiente angular, eu vou usar a fórmula m, que é igual a yb menos ya, sobre xb menos xa. Substituindo, então, esses pontos aí, esses valores na fórmula, eu tenho 3, que é o yb menos 0, e 0 menos 2, que são os valores do x. Então, eu tenho 3 menos 0 vai dar 3, e 0 menos 2 dá menos 2. Então, nesse caso aqui, como o denominador é negativo, eu vou ter uma fração negativa, 3 sobre 2, ou menos 3 sobre 2, ou eu poderia colocar menos 1,5. Então, pessoal, bons estudos para vocês. Não deixe que nada atrapalhe vocês, o sonho de vocês. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Que vocês corrijam as atividades, ouçam os vídeos, façam perguntas pelo WhatsApp, participem. Tem alguns alunos que não mandou nenhuma tarefa, então vai ser complicado avaliar esses alunos. Façam tudo direitinho, agora aproveitem que vocês estão assistindo o vídeo, mesmo depois de corrigidas as tarefas, me mandem, por favor. Então, até a próxima correção.